Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém, jovens? Creio que Deus vai mexer um pouco com o nosso interior, vai nos curar, vai nos direcionar e vai fazer aquilo que é de acordo com a tua vontade. Todos acharam Filipenses 4:7? A palavra do Senhor nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Nós estaremos ministrando subordinado ao tema sentimentos guardados em Cristo Jesus. Essa fase da juventude é uma fase marcada pela intensidade, né? Nós estamos, a maioria aqui, jovens, e aqueles que já não são mais jovens, um dia foram, e nós sabemos que essa fase é marcada por uma intensidade em tudo que fazemos, e isso também envolve os nossos sentimentos. O jovem, ele é marcado por sentimentos intensos, tanto negativos como positivos, de modo que é difícil para um jovem não demonstrar como ele se sente. Se o jovem está feliz, isso fica muito claro, porque a sua felicidade é muito intensa, e se ele está triste, fica visível, notório no seu rosto, nas suas ações, porque tudo é vivido de forma muito intensa. Sabendo disso, é importante que na juventude a gente saiba gerenciar os nossos sentimentos, saber como administrá-los e, como diz o texto, submeter esses sentimentos ao senhorio de Cristo. Porque existe uma mentira no mundo que diz que nós não temos controle sobre os nossos sentimentos. Quem já ouviu isso? Levante sua mão. Não, porque eu não tenho controle sobre os meus sentimentos, eu preciso dar vazão ao que meu coração está dizendo, porque afinal, no coração ninguém manda, e aquelas coisas todas. Mas na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos sim submeter os nossos sentimentos, as nossas emoções ao senhorio de Cristo, e a gente vai aprender um pouquinho como fazer isso. Sabendo dessa intensidade, que os nossos sentimentos eles podem nos conduzir tanto para lugares ruins ou bons, a gente deve gerenciar esses sentimentos. Mas para nós gerenciarmos esses sentimentos, que são tão intensos nessa fase, a gente precisa entender o processo, como o sentimento ele nos alcança, como ele é gerado em nossos corações. O sentimento não aparece do nada eu estou sentindo, não, existe um processo. E para entendermos isso, a gente tem que ir na origem. Como nasce o sentimento? O sentimento é fruto inicialmente de um pensamento. É assim que nasce o sentimento. A ordem é: eu penso, aquele pensamento gera um sentimento, aquele sentimento vai fazer com que eu tenha ações, vai moldar o meu comportamento, e esse comportamento repetitivo vai gerar um hábito. Então a ordem é: pensamento gera sentimento, que gera comportamento e tornam-se hábitos, e os hábitos definem o nosso caráter. Por isso a importância de nós gerenciarmos aquilo que nós sentimos. Mas para fazermos isso, nós temos que avaliar o que nós temos pensado, sabendo que pensamento vai gerar em algum momento sentimentos em mim. Eu preciso administrar aquilo que tem passado pela minha mente. E na maioria das vezes aquilo que nós pensamos é fruto do contato que nós temos com o mundo, através do que nós ouvimos e através daquilo que nós vemos. Então, para vocês entenderem, aquilo que eu olho, aquilo que eu ouço, vai gerar em mim pensamentos. E esses pensamentos, em algum momento, vai descer e vai aumentar o seu nível para um sentimento. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: o que eu tenho visto e ouvido? Ao que eu tenho submetido os meus olhos e os meus ouvidos? Porque aquilo que eu vejo e ouço vai alcançar os meus pensamentos. E pensamentos ruins vão gerar sentimentos ruins.
Então, a primeira análise que nós devemos fazer é: o que eu tenho visto e ouvido? Porque ter contato visual com coisas negativas que fazem mal para a nossa alma vai gerar pensamentos ruins, que vão gerar sentimentos ruins. E quando chega no nível do sentimento, é muito difícil administrar. Então a gente precisa cortar o mal pela raiz naquilo que nós estamos vendo e ouvindo. E o que então, ou através do que, ou no que nós devemos submeter os nossos olhos e os nossos ouvidos, sabendo da importância disso? Nós temos que sempre estar tendo contato com aquilo que é verdadeiro. Paulo fala: aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é louvável, de boa fama, nisto pensai. Porque Paulo bem sabia que os nossos pensamentos geram em nós sentimentos. Então, para que os nossos pensamentos eles sejam saudáveis, e o desejo de Deus é que nós sejamos saudáveis naquilo que nós pensamos, nós devemos sempre estar em contato com aquilo que é verdade. E o texto da palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus, ela é verdade. Uma vida com constante contato com aquilo que a palavra de Deus diz, vai gerar em nós pensamentos corretos, que gerarão sentimentos corretos. Mas qual que é o problema? O problema é que nós acessamos aquilo que não produz coisas boas para a nossa alma e nosso espírito. Aquilo gera pensamentos, geram sentimentos, e a gente só vai pedir ajuda quando já está no âmbito do sentimento, quando aquilo já criou raiz no nosso coração, quando na verdade nós teríamos que ter tomado cuidado com aquilo que nós estávamos acessando, o contato com o mundo externo. Então é necessário que a gente entenda que ter contato direto com a palavra de Deus vai fazer com que tudo isso venha desencadear e a gente tenha sentimentos bons. Então a ordem é pensamento, sentimento e comportamento. Mas para que os nossos pensamentos sejam corretos, é necessário uma vida de constante contato com a palavra do Senhor. É por isso que em muitas partes da Bíblia a gente vai ver mais do que um incentivo à leitura da Bíblia, a gente vai ver um incentivo à meditação daquilo que está escrito. Porque ler, a gente pode fazer uma leitura dinâmica sem nos prender naquilo que está sendo dito pela palavra de Deus. Então é provável que nós leiamos um texto e aquele texto nem alcance o nível da nossa mente. Nós só lemos. E se alguém perguntar: ei, o que você leu? Você não vai saber responder. Você leu, só que aquilo não alcançou a sua mente. Então a Bíblia vai nos ensinar mais do que ler, vai nos ensinar a meditar naquilo que nós estamos lendo. E meditar fala de refletir sobre aquilo, sobre você considerar aquilo que você está lendo, mastigar a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Salmo 119, versículo 97. O salmista vai dizer: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então o incentivo e a recomendação, o conselho de Deus para que nós venhamos ter uma mente saudável é uma meditação na palavra de Deus. Você vai perceber que uma pessoa que ela tem constante contato com a palavra de Deus, ela está em constante meditação da palavra de Deus, é uma pessoa saudável em suas emoções. Por quê? Porque aquilo que ela está meditando, ela está refletindo, ou seja, alcançou o âmbito da mente e aquilo vai descer para os seus sentimentos. Então ela vai ter sentimento saudável, porque ela está em constante contato com a palavra do Senhor. Em Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor vai dizer para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita, ou seja, debruça, analise, pense sobre aquilo. Só que nós temos uma inclinação a sermos
tão profundos em tantas outras coisas, que na verdade aquilo que nós deveríamos ser profundos, que é na palavra de Deus, nós temos a tendência de sermos rasos. Nós vamos profundo. Nessa fase da juventude, a gente tende a ir a muito longe em muitas coisas, excelente em tudo que nós fazemos, mas no que diz respeito à palavra de Deus, nós temos a tendência de sermos rasos. Conhecemos aquilo que é superficial, conhecemos aquilo que geralmente é falado, mas se nós tivermos esse bom hábito de meditar na palavra de Deus, nós seremos profundos na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai ter acesso no mais profundo da nossa alma e do nosso ser. Por isso que para termos pensamentos saudáveis é necessário essa meditação, esse contato com as Escrituras, e como o salmista vai dizer, eu amo a tua lei, a ponto de meditar nela em todo o tempo, a ponto de debruçar sobre ela todo o dia. E Salmo 1:2 vai dizer que o bem-aventurado ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Há muito questionamento entre os jovens, às vezes, que me procuram, e eles dizem, mas como que eu faço para ler a Bíblia? Me dá sono. E o segredo está justamente nesse ponto: o amor. Aquilo que nós amamos, nós fazemos sem esforço. E o nosso desejo deve ser, mais do que meditar, mais do que ler, eu preciso amar esse livro. Eu preciso amar esse livro, para que esse livro molde os meus pensamentos e os meus sentimentos. Então, aquilo que nós temos contínuo acesso, note que aquilo que você ouve, aquilo que você vê, é o que mais assola os seus pensamentos. É assim ou não é? Quanto mais você vê alguma coisa, quanto mais você ouve sobre alguma coisa, é aquilo que constantemente você está pensando, porque é o que você tem tido mais acesso. Só que nós temos essa opção: eu vou olhar, eu vou ouvir o quê? E o conselho da palavra de Deus é a palavra do próprio Deus. Mas existem coisas que nós não temos controle. Muitas vezes o nosso ouvido é assaltado por vozes, por pensamentos, e os nossos olhos é colocado em coisas que nós não queremos ver. Aí é uma outra batalha, uma outra luta. Porque eu tenho me policiado, você vai dizer. Eu tenho policiado, eu tenho tomado muito cuidado com aquilo que eu tenho ouvido e com aquilo que eu tenho visto. Só que existem momentos que a gente não tem controle sobre isso. Um exemplo: quando uma pessoa ela te procura e começa a descarregar sobre você tudo aquilo que está no seu coração. A Bíblia vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. E sobre o que está cheio o coração daquela pessoa, nós não temos controle. Então ela vai chegar muitas vezes em nós e descarregar toda a imundícia que ela carrega, todos os seus problemas, os seus sentimentos, as suas aflições, as suas amarguras, e vai tentar de algum modo nos atingir com aquilo que ela carrega. E sobre isso nós não temos controle. Nós ouvimos e vemos aquilo que nós não queríamos. O que fazer nessa situação? É entender que nós podemos ouvir aquela pessoa, nós podemos ter contato com tudo aquilo que ela está dizendo, mas aquilo não deve tomar para nós ou descer ao nível de sentimento. Nós ouvimos, pensamos sobre aquilo, mas aquilo não deve descer para o âmbito sentimental. Porque o que nós muitas vezes fazemos, nós ouvimos aquilo, alcançou a nossa mente, e a gente permite que aquilo que nós ouvimos desça para o nosso coração, e tudo aquilo de mal que aquela pessoa carregava, nós saímos daquela conversa carregando também. Só que a gente deve gerenciar isso. Eu ouvi, ok, a pessoa tem os seus problemas, as suas dificuldades, ela carrega consigo algumas questões, porém aquilo que ela carrega no seu sentimento não deve ser transferido para aquilo que eu sinto. Então nós ouvimos, aquilo alcança a nossa mente, mas a partir do momento que aquilo que nós ouvimos começa a nos fazer mal, e o nosso coração começa a azedar por aquilo que nós ouvimos, é onde mora o perigo
e é onde isso não deve ter alcance. Já aconteceu isso com você? Você está em paz com Deus, você está bem, está em paz, glória a Deus, aleluia, sua vida espiritual está muito bem, só que de repente uma pessoa se aproxima de você e ela começa a descarregar sobre você tudo aquilo que ela está sentindo. E nós temos a opção: ouvimos, pensamos, mas aquilo não deve afetar os meus sentimentos. Vocês estão compreendendo? Porque o que acontece? A gente ouve e a gente leva para a nossa vida aquilo lá. A gente estava bem, mas a partir de uma conversa ficamos mal. Uma conversa teve a capacidade de não alcançar somente a nossa mente, mas alcançou também os nossos sentimentos. É nessa hora que a gente deve gerenciar. Ok, a pessoa tem problemas, ela descarregou, só que eu estou em paz com Deus, eu estou bem, eu tenho comunhão e intimidade com o Espírito Santo, eu ando com Deus, para que aquilo que nós ouvimos, sem muitas vezes querer ter ouvido, não alcance os nossos sentimentos. E na igreja é um ambiente de problema. A igreja é um hospital e as pessoas constantemente elas vêm para a igreja com problemas. Só que a gente deve entender que para nós sermos canal de cura para alguém, nós precisamos estar curados. Nós precisamos estar saudáveis nas nossas emoções. E para que isso aconteça, a gente deve separar, ouvir, analisar, mas eu saio dali em paz, eu sigo a minha vida, eu estou bem, para poder ajudar aquela pessoa naquilo que ela está com dificuldade. Então nós podemos analisar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, e sobre aquilo que nós não temos controle, que chega até nós precisamos fazer essa diferenciação. Vai alcançar minha mente, mas não vai alcançar o meu coração. Eu preciso estar são para poder ajudar outras pessoas, porque senão nós seremos pessoas sentimentalmente adoecidas, sobrecarregadas, com problemas de outras pessoas. Sim ou não? Pessoas sobrecarregadas e às vezes nem são problemas nossos, problemas de outras pessoas. Então nós ouvimos aquilo, só que isso não desce para o nosso coração. Continuamos saudáveis em relação àquilo que nós ouvimos. Então a gente não deve permitir que aquele pensamento vire um sentimento. E para que isso aconteça é necessário uma vida, jovens, cheia do Espírito Santo. E o que vai evidenciar uma vida cheia do Espírito Santo é o fruto do Espírito em todos os seus aspectos. E um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Se existe um conceito no mundo que diz que nós não temos controle sobre aquilo que sentimos, o Espírito Santo nos dá controle sobre aquilo que sentimos. Nós temos domínio sobre os nossos sentimentos, porque funciona assim: se nós não tivermos domínio sobre os nossos sentimentos terão domínio sobre nós. Se não formos nós que controlamos os nossos sentimentos nos controlarão. Seremos guiados, senti e fiz. E o desejo de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo para termos esse aspecto do fruto do Espírito, que é termos domínio próprio. Ouvir, mas eu domino sobre os meus sentimentos. Eu tenho controle sobre os meus sentimentos, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Não são os meus sentimentos que me governam. Não é a tristeza que me governa, nem a alegria. Mas é o Espírito Santo é quem me direciona. É o rio do Espírito Santo que vai me mostrar qual direção. Porque senão, quando você estiver muito feliz, você vai querer fazer tudo. Você vai ser generoso, você vai ser servo, você vai ser excelente em tudo que você fizer. Só que o outro ponto é, se você estiver triste, você não vai querer fazer absolutamente nada. O que é isso? É uma pessoa que é guiada por aquilo que ela está sentindo. E nós não somos guiados por aquilo que sentimos. O nosso guia tem nome, e o nome dele é Espírito Santo. Então eu, estando triste ou estando feliz,
aqueles sentimentos, eles não me governarão. Já conheceu uma pessoa bipolar? Você conversa com ela hoje, ela está tocando o céu de alegria, e amanhã aparece uma outra pessoa já. A pessoa não sabe com quem se relacionar, porque os sentimentos passaram a controlar quem ela é. Por isso a necessidade, jovens, de nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque não é aquilo que nós sentimos que determina o que eu faço ou deixo de fazer. Eu senti, então eu vou fazer. Não senti, não faço. Não, é o Espírito Santo nos dando essa capacidade de ter domínio próprio. E o Espírito Santo, ele que vai ser o filtro daquilo que nós ouvimos e vemos. Quando nós estivermos tendo acesso àquilo que é contrário à vontade de Deus, não vai ser o sentimento que vai dizer se eu continuo vendo ou continuo lendo. Não, é o Espírito Santo que vai nos nortear. Não, é que eu senti paz, eu senti paz de fazer e eu fui lá e fiz. Só que a Bíblia vai dizer que o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. E ser guiado por nossos sentimentos é ser escravizados por nós mesmos. Ser escravizado por essa natureza caída, adâmica, que é inconstante. É inconstante. Então o desejo de Deus é que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo para termos domínio. Eu escolho o que eu vou fazer, independente do que eu esteja sentindo. Então essa frase, que eu não controlo os meus sentimentos, é uma frase enganosa, uma frase mentirosa. Então, como nós devemos avaliar e analisar muitos pensamentos que vêm sobre nós, que tendem a virar sentimentos? É colocando aquilo contra a palavra de Deus. Pensar sobre o que pensamos. Isso é ter domínio próprio. Você está em um pensamento e você pensa sobre aquilo que você está pensando. Calma aí, você tem um freio. Sabe quando o nosso pensamento começa a divagar e querer ir longe? O nosso pensamento começa a querer ir por caminho e você fala, opa, você faz cativo o pensamento, falando, não é por aí. Domínio próprio é isso. Você ter controle sobre aquilo que você pensa. Não, eu não sou refém daquilo que eu penso. Quando eu fui ver, eu já estava lá em Marte pensando. Não, nós podemos trazer cativo. Não, calma aí. Isso, colocado contra a palavra de Deus, não tem fundamento, é uma mentira. Isso é errado. Eu estar pensando sobre algo acerca de alguém maldoso, opa, vou comparar com o que a Bíblia diz. Você faz essa análise para ter bloqueio sobre aquilo que você pensa. Então sempre é uma necessidade de nós estarmos em constante análise sobre aquilo que nós pensamos. Ter um freio na nossa mente, compararmos com o que as Escrituras dizem a respeito, porque aquilo que nós estamos pensando certamente virará um sentimento. Isso é muito perigoso. Quanto mais você pensa sobre algo, isso tende a virar um sentimento em você. É quando você vai ver aquilo que era um pensamento só, te fez mal. Sabe quando você fica mal? Opa, mas eu estava bem, o que aconteceu? Aí você começa a voltar nas coisas que você pensou. Não, fiquei mal por causa disso. Eu pensei nisso, isso conectou com isso outro, isso me lembrou de uma situação, aí você vai ver que aquilo já virou um sentimento. Por isso nós devemos bloquear e estarmos atentos em relação a isso que nós pensamos, sempre em contato com o que a Bíblia diz acerca de tudo aquilo que nós pensamos. O que vai determinar se aquele pensamento é correto ou não? O que a Bíblia diz a respeito daquele pensamento. Os jovens estão compreendendo? Só que eu gostaria de me deter mais aqui, além dessa questão do gerenciar os nossos pensamentos e sentimentos, que é válido e nós devemos fazer, é algo mais profundo do que isso. É um assunto recorrente, um assunto atual, mais atual do que nunca, né, que é o assunto tratado no vídeo. E quando eu vi o tema e as diretrizes que o presbítero Henrique e a irmã Sandra nos deu para falarmos sobre o assunto, eu achei muito interessante, porque tem uma frase, quem é que conhece o ator Jim Carrey? Ator comediante. Ele tem uma frase, ele passou por um quadro de depressão,
ele tem uma frase que foi muito forte em relação a isso. Ele disse que depressão, ela não tem cara, ela não tem semblante. Sorriso e tristeza não definem depressão. Depressão é uma doença que não tem rosto, é uma doença que não pode ser vista. De modo que você pode ter contato com uma pessoa que aparentemente está muito feliz, só que ela sofre de um quadro terrível de depressão e ninguém sabe. Então, falarmos sobre isso, jovens, é de extrema importância, porque depressão, ela não respeita a idade, depressão não respeita a classe social, depressão não respeita etnia, não respeita absolutamente nada. Atinge crianças, adolescentes, jovens e adultos de todas as épocas e de todos os gêneros, enfim, não há limites para a depressão. A depressão ela é conhecida hoje como uma doença do século, porque não houve em outro tempo da história um crescimento tão avassalador de depressão como nós vemos hoje. Eu creio que de todos nós que estamos aqui, ou nós conhecemos uma pessoa que sofre de depressão, ou já ouvimos falar. Uma pessoa que ela sofre com esse problema. Nós tivemos ou acesso ou ouvimos falar que alguém sofre de depressão. No meu convívio social, pensando, eu lembrei de pelo menos umas 3 pessoas que sofrem com isso. Sofrem com esse problema tão destruidor, tão terrível. E para nós falarmos sobre isso, eu gostaria de ler um texto de uma pessoa, não da palavra de Deus, mas texto de uma pessoa que ela sofre de depressão. E ela escreveu um texto sobre isso para vocês terem ideia como é uma pessoa depressiva e o que ela sente. No texto ela diz assim: você não vai conseguir, você é um fracasso, deveria se envergonhar. Vale a pena viver sendo assim? Eu acho que não. Acabe logo com isso. Você está sozinha. É uma moça. Ela continua o texto dizendo: essas são algumas das frases ditas e muitas vezes repetidas pela minha depressão. Todo dia eu abro os olhos e o meu primeiro pensamento é que eu terei que lutar mais uma vez contra toda esta onda de tristeza que me invade. Os pensamentos que aparecem depois são os já citados e mais outros, que são tão desanimadores quanto. Me sinto inútil e mesmo assim não consigo levantar da cama. Me sinto cansado, talvez exausta, defina melhor na verdade. É a única vontade que eu sinto, é a de permanecer deitado. Quando possível, aproveito para dormir e fugir da realidade. Nem sempre consigo fazer isso por muito tempo, porque eu acordo ainda mais triste em algumas vezes. Talvez porque eu não queira acordar mesmo. Essa é uma moça depressiva e nesse texto ela disse exatamente o que uma pessoa depressiva ela sente. Alguns ilustram o quadro depressivo como uma sala escura, fechada e um mundo sem cor, um mundo cinza. O depressivo ele não sente prazer em absolutamente nada, nem mesmo nas coisas que anteriormente ele sentia prazer. Ele perde o prazer em todas as áreas da vida, em todos os exercícios da vida. Ele não sente prazer em absolutamente nada. E essa doença, porque depressão é uma doença, ela tem crescido de forma avassaladora. Eu trouxe aqui alguns dados sobre a depressão e o porquê ela é considerada a doença do século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo são afetadas por essa doença. Só no Brasil a estimativa é de que 5,8% da população tenha depressão. Mas os números não ficam somente por aí. De acordo com essa mesma organização, é possível que a depressão seja, olha o que diz a organização, ela diz que até 2030 a condição mais comum do mundo, mais ainda do que problemas cardíacos
ou câncer. Então, segundo essa organização, se continuar nessa crescente, em 2030 a depressão será a doença mais comum do que câncer e problemas cardíacos. Tamanho o crescimento dessa doença. Então é necessário que a gente saiba que depressão é uma realidade, porque pela falta de conhecimento sobre o assunto, de como saber lidar, muitas pessoas tratam depressão como preguiça, desinteresse, falta de caráter, a pessoa não quer saber de nada, quando na verdade ela está passando por um quadro terrível de depressão. Quando a gente ouve falar essa geração mimimi, geração sentimentalmente fraca, nós estamos falando de uma geração que a maioria dos jovens sofrem de depressão. Muitos jovens sofrem de depressão, a maioria que eu digo em relação a todas as outras épocas. Olha o que diz aqui um outro dado. Isso aqui, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele trouxe esses dados. Que os atendimentos ambulatoriais e internações relacionados à depressão cresceram, olha esse número, 52%. Isso lá no Brasil, entre 2015 e 2018, passando de 79.654 para 121.341 casos. E a faixa etária é de 15 a 29 anos. Nessa faixa etária, o crescimento foi de 115%. Na fase da juventude, 15 a 29 anos. Isso cresceu de uma forma muito grande no Brasil. As pessoas estão impressionadas e entendendo e querendo saber como lidar com essa situação. 20% das pessoas que têm depressão e não tratam, elas cometem suicídio. De todas essas pessoas que têm depressão e elas não tratam, 20% tendem ou cometem suicídio. E se a gente falar sobre as tentativas de suicídio, esse número aumenta ainda mais. E os 20% de pessoas que de fato se suicidaram, mas houve outros que tentaram e não conseguiram. Então é um assunto, jovens, muito importante, porque é muito provável que se você não conviveu com alguém passando por esse quadro de depressão, você venha a conviver. Entender o que é depressão vai nos ajudar a saber como lidar com ela, porque é um assunto e uma doença ela é muito sensível, ou você pode ajudar ou você pode piorar. Então o contato com pessoas depressivas é muito perigoso, e é importante que a gente saiba lidar, entender que ela está passando por depressão, e aquilo que eu vou dizer ou fazer vai ser determinante, porque ela está muito fragilizada nas suas emoções. Então entre os jovens isso está crescendo de uma forma avassaladora. E existem dois tipos de depressão, é bom a gente fazer essa separação para entendermos. Um tipo é a depressão endógena, que é a depressão com origem interna, variações hormonais, a questão cerebral, tudo aquilo que envolve a biologia, biológica, hereditária, a química do organismo, as cargas elétricas do cérebro, tudo isso pode levar à depressão. Então esse tipo de depressão é a depressão endógena, ou seja, tem origem no interior, não tem a ver com nada exterior que aconteceu. Por isso esse tipo de depressão é muito mais difícil de diagnosticar e compreender, porque você vai procurar uma pessoa que ela é depressiva e essa depressão é endógena, ou seja, de origem interna, você não vai achar explicações para ele estar naquela situação. O que aconteceu? Perdeu um parente, perdeu o emprego, está doente, mas o que aconteceu para você ficar assim? E a pessoa vai dizer nada, eu só estou assim. Porque esse tipo de depressão ela tem origem interna, não tem a ver com fatores externos, não tem a ver com uma coisa que ela ouviu, não tem a ver com alguma coisa que fizeram para ela, não tem a ver com traumas de infância, não tem a ver absolutamente nada, é hormonal.
as cargas elétricas, desequilíbrio nos hormônios, levou a pessoa a um quadro de depressão. Então, fazer essa diferenciação vai nos fazer compreender, porque às vezes o que passa pela nossa mente? A pessoa não tem motivo nenhum para estar triste, que história é essa? Tem pessoas aí que estão numa situação mais difícil do que ela, estão tão tristes, isso aí é frescura, mas na verdade é uma depressão endógena, ou seja, é o interior. A notícia boa é que esse tipo de depressão, ela tem mais chance de ser curada através de medicamentos e acompanhamento médico. Ela vai num psiquiatra, ela toma um antidepressivo, ela se cuida somente no seu sentido biológico, e essa depressão ela tende a ser curada, porque são fatores internos. Isso acontece através do desequilíbrio hormonal. Então esse tipo de depressão é o que tem mais chance de ser curado através de acompanhamento psiquiátrico e medicamentos. O outro tipo de depressão é a depressão exógena. Se a endógena ela tem a ver com fatores internos, a exógena ela tem a ver com fatores externos. O que é isso? Essa pessoa ela passa a ser uma pessoa depressiva através de relacionamentos, perdas, traumas e até mesmo vícios. Fatores externos: um relacionamento que não ficou bem esclarecido, pessoas que são abandonadas às vezes no altar, casos de mulheres, ela entra em um quadro clínico de depressão terrível. Pessoas que elas tiveram traumas na sua infância, maus tratos, pessoas que foram abandonadas pelos pais, não tiveram na sua vida o afeto natural, elas tendem a ter depressão. Isso tem a ver com fatores externos. Nesses casos, se ela acompanhar um especialista, talvez o especialista vai saber identificar qual é a origem da sua depressão, porque tem a ver com fatores mais palpáveis, externos. Então, vício, traumas, perdas e relacionamentos, tudo isso que a pessoa ela viveu durante a sua vida e teve contato externo, isso gera depressão. Mas uma coisa que me chamou a atenção, jovens, é que estudos feitos recentemente estão associando o uso inadequado das redes sociais à depressão. Alguns pesquisadores estão chegando à conclusão que o uso inapropriado das redes sociais está levando muitos jovens à depressão. E a pergunta que nós podemos fazer é: o que tem a ver Facebook com depressão? O que tem a ver Instagram com depressão? E o estudo ele explica. Acreditamos que o tempo de tela em que a comparação social, como fotos de colegas exibindo corpos perfeitos, tem correlação com sintomas de depressão na adolescência. A rede social nos permite termos uma vida de comparação. Às vezes a gente está bem, mas olha na rede social uma pessoa que está infinitamente melhor do que você, e você já não está mais bem, porque você viu um estereótipo muito mais agradável do que a sua realidade. Então, por conta desse comparativo, desse constante acesso a vidas perfeitas, vamos dizer assim, leva muitos jovens a um quadro de depressão. Eles passam a analisar outras vidas e encaram aquilo que está sendo mostrado nas redes sociais como uma verdade, como uma vida real. Então ele olha aquilo e fala: nossa, que vida zoada eu tenho, que vida triste eu tenho. A pessoa está viajando, porque a rede social, eu trouxe até aqui algumas coisas. Na rede social é postada viagem nas férias, mas não se posta o zangueu feito na fábrica. Você vai ver, viagem é Havaí, é Okinawa, é Brasil, é água de coco, é sombra e água fresca, mas o tanto de zangueu que aquela pessoa teve que fazer para ir tirar aquelas férias, ela não postou. Ela não postou 3 horas de zangueu, ela não postou o chefe aqui no cangote falando alto. Isso não se posta. Então o que se mostra em rede social é a vida que eu gostaria de viver, mas não vivo. Rede social é isso. Eu mostro o ideal que eu gostaria de viver, mas não vivo.
Então na rede social também se posta o prato no restaurante, mas não posta-se o arroz com ovo que você come em casa. Ninguém tira foto aqui do selfie batendo arroz com ovo e posta nas redes sociais. Não, a gente posta pratos bonitos, o momento do restaurante, a picanha descendo ali no espeto na hora que o garçom passa, aí você bate a foto. Então a rede social vai mostrar uma vida aparentemente perfeita. E o que tem levado os jovens à depressão? É ter acesso a essas informações e acharem a sua própria vida terrível. Olha a vida da pessoa, e olha a minha, a pessoa fica em depressão. Isso é sério, pessoas de fato entram em depressão por causa disso, porque elas olham o mundo de ideal nas redes sociais e comparado à sua vida não tem nada a ver. Se posta na rede social a foto do rosto no melhor dia, no melhor ângulo e um filtrozinho para dar uma cooperada. É esse tipo de foto que se posta. Aí a pessoa ela acorda, ela olha no espelho, abre a rede social, oh meu Deus do céu, porque a pessoa está aparentando uma beleza perfeita, intocável, mas ninguém posta foto do momento em que acorda, né? Com olheira, remela, cabelo alto, ninguém posta esse tipo de foto. Então a imagem que se passa nas redes sociais é de uma vida perfeita. A rede social ela tende a mostrar a melhor versão de alguém. E jovens que não sabem fazer a separação de mundo real e mundo virtual, comparam os digital influencers com a sua própria vida e se acham nada. Eu comentava com a minha esposa, por que depressão é tão mais comum hoje? Porque nós temos acesso a muitas informações e acesso a muitas vidas. Antigamente a gente não tinha acesso. Na época do Henrique, então, nem televisão tinha. Então eu lembro que na minha infância, se me desse ali um carrinho, me colocasse em cima de uma árvore, fizesse golzinho na rua com chinelo, com pedra, e soltasse uma bola, eu estava feliz. Hoje, a minha filha, ela se preocupa com a roupa que ela vai vestir para ir no culto. E ela questiona a minha esposa, fala, mãe, não está legal. Aonde que ela entendeu que isso não é legal? Porque ela tem contato com o mundo externo de uma forma muito mais fácil. Ela vê padrões de beleza, ela vê padrões de vestimenta que nós não víamos quando éramos crianças. Então isso tem levado a uma comparação que leva à depressão. Vamos ser sinceros aqui. Quem aqui já ficou triste ao ver a rede social? Não, vou falar a verdade aqui, só isso. De olhar para a vida de outra pessoa e comparar com a sua e falar, nossa, que zoado. E os especialistas têm chegado a essa conclusão: o aumento de depressão está associado ao uso ou mau uso das redes sociais. O corpo perfeito, a viagem perfeita, a beleza perfeita, a quantidade de seguidores, tudo muito lindo. Aí tem acesso a essas informações e acham a sua vida terrível. Então na rede social é o lugar que eu coloquei, ninguém trabalha, todo mundo é bonito e vive cercado de pessoas em todo o tempo. Rede social é isso, ninguém trabalha, todo mundo é bonito e está sempre cercado de pessoas. Este é o mundo ideal, porém virtual. Comparado à realidade, isso tem levado muitos jovens a entrarem em um quadro clínico terrível de depressão. Uma coisa, jovens, que a gente precisa entender é que depressão ela tende a levar pessoas ao isolamento. Isso acontece em todos os níveis de depressão, inicial ou até os níveis mais graves, extremos. A depressão ela tende a levar pessoas ao isolamento. Ela não quer contato social, ela não quer conversar, ela não quer abraçar, ela quer ficar simplesmente isolada e no seu mundo. E na tentativa de ajudar, muitos familiares têm se equivocado e dito, não, ele quer ficar assim, deixa ele assim. Não, não mexe com ele não, ele está depressivo, ele quer ficar no canto dele, não invada o espaço dele. Vai ser pior para ele, ele vai se estressar. Então na tentativa de ajudar, isso tem se agravado. Porque no mais leve indício de isolamento, de desejo de isolamento, a gente já deve acender um sinal de alerta. Por que eu não quero estar em convívio social? Por que eu não quero contato? Você se questionar.
Porque esses níveis de depressão, quando tratados no início, a pessoa quer ficar isolada, mas você incentiva ela a estar em constante contato com pessoas, ouvindo e falando com pessoas, aquela depressão que se agravaria, ela pode ser curada. Então, o isolamento nunca é uma solução. Não quer ficar, deixa, não mexe. Não, mexe sim, com jeitinho, com amor. Não, você faz tanta falta, vamos lá, fica com a gente, a sua presença é importante. Vamos lá, vamos tomar um café. Eu queria tanto fazer algo com você e tirar a pessoa desse isolamento. Porque uma das estratégias de Satanás é isso: é isolar a pessoa de modo que ela não tenha contato com nada do mundo externo, para que ele possa bombardear a mente daquela pessoa que agora está isolada. Enquanto ele está convivendo com pessoas, a possibilidade de ela ouvir algo que vai trazer cura para ela. E Satanás ele faz o quê? Tira do convívio social, para que tudo aquilo que ela pense seja através daquilo que ele constantemente está bombardeando o cérebro da pessoa. Nem sempre a depressão ela é de origem espiritual, mas Satanás faz uso da depressão para deixar a pessoa ainda pior. Ele sabe que a pessoa está depressiva, então ele começa a bombardear os pensamentos, os sentimentos daquela pessoa, a fim de que o quadro agrave. Por isso que quando houver um indício, eu quero ficar sozinho, ou souber de uma pessoa, eu quero ficar no meu canto, não quero envolvimento, é bom acender um sinal de alerta. Porque a depressão, ela gera isso. Um desejo de ficar só. Então todas as vezes que isso acontecer, aquilo que nós estávamos falando sobre sentimento, não dá vazão a esse sentimento. Entendendo? Isso não é correto. Deus me criou para viver em sociedade. Então o sentimento de isolamento não é algo gerado por Deus. E você, ao invés de correr para o isolamento, você corre para o convívio social. Por isso que a igreja ela é terapêutica. Por isso que estar num ambiente com pessoas, isso faz bem. Porque você está em constante contato com pessoas, ouvindo pessoas, falando com pessoas, tocando pessoas. E aquela depressão que poderia se agravar, ela no início pode ser curada, porque você está em constante convívio social. Se tratando de igreja, o convívio social ainda mais saudável, porque está falando sobre a palavra de Deus, está derramando amor, recebendo amor, e o depressivo ele pode ser curado. Amém? Então, quando esse sintoma começar a surgir, o estudo diz que jovens e homens têm maior dificuldade em procurar ajuda. Homens, pela questão do ego, da masculinidade, não, eu sou homem, eu não posso passar por depressão. Eu sou o cabeça do lar, Deus me... Não, eu não posso ter esse tipo de doença. Aí a pessoa ela demora a procurar ajuda, porque ela não tem essa facilidade. O homem não tem essa facilidade de procurar ajuda. Então aquilo que poderia ser resolvido no início se agrava por causa do orgulho. E outro grupo de pessoas que tem dificuldade também são os jovens, de reconhecer esse quadro clínico depressivo. E a maneira como o jovem reage através do quadro de depressão é através da braveza, externar um tipo de revolta, mas na verdade está tentando ofuscar o sentimento depressivo que está nele. Por isso é necessário sempre procurar ajuda. E essa ajuda deve ser sempre com pessoas espiritualmente maduras, que vão entender aquilo que você está passando. Porque há a possibilidade de você procurar alguém que não tem estrutura, e aquele quadro depressivo pode agravar. Então, convívio social é procurar ajuda. Procurar aconselhamento. Olha, estou passando por esse tipo de sentimento, você pode me ajudar? O que é isso? Não é feio. Tempos atrás mesmo, eu estava entrando nesse quadro depressivo, querendo ficar sozinho, graças a Deus, ele colocou um prazer muito grande em estudar, em ler. E eu perdi a vontade de ler, não queria ler Bíblia, não queria ler livro, não queria estar na igreja. Indisposição para trabalhar. Falei, isso não é normal. Só que eu relutei em procurar ajuda. Fiquei. Só que como persistiu, a primeira pessoa que eu falei, minha esposa. Falei, eu estou passando por isso. Se continuar, eu vou ter que procurar ajuda. Eu vou procurar auxílio. Isso não é comum. Isso é sinais de depressão. A situação continuou, sabe o que eu fiz?
Eu liguei para o meu pastor, liguei para o pastor Edivaldo: pastor, eu estou passando por isso, eu já era obreiro, eu já pregava, eu tinha as minhas funções, e se eu desse vazão ao meu orgulho, não, eu sou espiritual, eu sou obreiro, eu não posso ter isso. Eu não procuraria ajuda, mas eu procurei, falei: pastor Edivaldo, eu estou passando por isso, o senhor pode me ajudar? O pastor Edivaldo conversou comigo durante 1 hora aproximadamente, liberou palavras precisas no meu coração. Sabe o que aconteceu? Eu fui curado. A minha vida foi restaurada, por isso é necessário procurar ajuda. Esse sentimento de orgulho, de prepotência, esse sentimento de não, eu vou vencer sozinho, isso aí leva muitas pessoas a entrar em um quadro ainda pior, mais agressivo de depressão, porque elas vão se isolando, daqui a pouco a pessoa some da igreja e ninguém sabe o motivo. Mas por que ela saiu? Ela estava tão bem, então ela não estava bem, ela estava aparentando estar bem, mas ela estava morrendo por dentro. Então, jovens, eu aconselho vocês: procurem ajuda, procurem conselhos, se envolvam socialmente, põem para fora aquilo que vocês estão sentindo, para que isso que está se tornando algo tão comum não venha de modo algum cansar o coração de vocês, amém? O meu desejo é se isolar, corra para a comunhão. O meu desejo é me fechar e não falar com ninguém. Se abra com alguém, faça o caminho inverso daquilo que você está sentindo. Vá para a direção oposta, para que nós possamos ser curados. Então o pastor me aconselhou, as pessoas oraram por mim, e Deus, ele restaurou minha vida. Fiquei leve, voltei a viver, o mundo passou a ter cor novamente. Por quê? Porque eu busquei ajuda. Então busque ajuda, e seja ajuda para aqueles que estão precisando, que estão vivendo nessa jaula, nesse quarto escuro, vendo um mundo cinza, tudo é frio, tudo é cinza, não há prazer de viver, o suicídio torna-se uma opção, porque não há mais sentido na vida. Não, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que estão buscando isolamento, a gente traz para perto, e se isso está acontecendo conosco, nós iremos para perto de pessoas que irão nos ajudar, amém? Não se feche, jovem, em nome de Jesus, se abra, converse, abra o seu coração. Depressão é uma doença e precisa ser tratada. E conversar, se abrir com pessoas que possam nos ajudar, é terapêutico. É terapêutico, traz cura para a nossa alma. Porque se nós não fizermos isso, aquela depressão que você dizia: não, mas eu consigo lidar, pode piorar e piorar. Existem 2 extremos em relação à depressão. Vou dizer para minha esposa: no começo, quando se falava de depressão na igreja, tudo era tratado de forma espiritual. Não, isso é demônio, isso é falta de orar, isso é falta de jejum, falta de Bíblia, a pessoa precisa se converter, precisa nascer de novo, precisa se consertar, porque isso é sentimento de crente. Só que ao passar dos anos, nós, igreja, graças a Deus, fomos entendendo melhor o assunto. E entendemos que depressão, ela não tem sua origem somente no âmbito espiritual, mas é algo fisiológico, é algo natural, que pode ser tratado também com a medicina. Só que a gente foi para um outro extremo. Pelo fato de depressão em muitos casos ser algo fisiológico, a gente anulou o auxílio de Deus. Não, depressão é uma doença, então não é oração, não é Bíblia, não é jejum, não é palavra de Deus, não é comunhão, é doença, então vamos tratar como doença. E a gente anulou a intervenção de Deus no que diz respeito à depressão, quando na verdade a gente tem que ter o equilíbrio, saber sim, a depressão ela nem sempre é espiritual, pode ser também algo fisiológico, mas isso não anula o poder e a intervenção divina. Assim como o câncer é uma doença e Jesus cura ou não câncer? Cura. Assim como AIDS ou qualquer outra doença física, Jesus ele cura. Jesus cura a depressão. Jesus ele tem poder para curar a depressão. Ele pode intervir até nisso. Então o fato de ser uma doença não deve anular o auxílio divino em relação a isso. Olha o que Salmo 116, do 1 ao 9, vai dizer. Abra comigo esse texto. Salmo 116, do 1 ao 9, vai falar
aqui o salmista vai descrever qual era o seu estado. Olha o que diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. A partir desse texto aqui, do versículo que a gente vai entrar, vai falar qual é o estado que ele se encontrava. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui é claramente sintomas de depressão. Ele vai dizer: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aí ele vai dizer qual foi a solução. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aqui ele estava passando por um quadro terrível de depressão, tristeza, angústia. Cordéis da morte o cercavam. E o que ele fez? Ele disse: eu invoquei o nome do Senhor. Ele buscou refúgio em Deus. Ele buscou o problema a solução para o seu problema no Senhor. Porque Deus, Ele pode intervir no mais alto grau e nível de depressão. Por isso, quando a gente estiver passando por um túnel de depressão, porque os estudos vão dizer que 15% da população em um momento vai passar, e se porventura a gente passar, a gente pode entender: eu tenho a quem recorrer. Invoque o nome do Senhor e leve pessoas que estão passando por depressão e não tenha medo de dizer: eu sei quem pode te curar. Eu sei quem pode te ajudar, porque invocando o nome do Senhor, Ele virá em nosso favor e nos livrará daquilo que era impossível aos olhos depressivos. Deus, Ele vem, Ele rompe os céus, as trevas dão lugar à luz divina, e o depressivo, ele é curado. Ele pode voltar a sorrir, ele pode voltar a viver em sociedade, ele pode voltar a servir a Deus, ele pode acordar novamente animado e viver a sua vida, porque invocando a Deus, Ele vem ao nosso encontro. Aleluia! Por isso, busque a ajuda de pessoas, mas não se esqueça: o nosso melhor amigo sempre será o Deus maravilhoso. E o salmista estava passando por esse quadro tão terrível, e ele disse: mas eu invoquei o nome do Senhor, eu pedi a ajuda do alto, e Ele veio ao meu favor. Oh, porque tristeza nenhuma, ela é mais poderosa do que a intervenção divina. Nada pode conter o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa. Por isso, jovens, nunca se esqueçam: Deus é aquele que pode nos livrar da depressão. Enquanto o gráfico da depressão ele sobe, ele aumenta, as pessoas tentam buscar soluções. É algo que a sociedade, que os governos estão dizendo como parar, como resolver. Nós temos a solução, e a solução sempre será Deus. Deus, Ele é a solução, Ele pode. Paulo, ele nos dá uma receita no livro que nós lemos aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, o versículo que nós lemos. E ele aqui já mostra a solução. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas no versículo 6, ele vai dar a receita para que isso aconteça, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarde o nosso coração
ele vai dizer como isso. Versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Não deixe nada oculto a Deus. Qualquer tipo de sentimento que repousar sobre o seu coração, não deixe isso oculto a Deus. Paulo vai dizer: recorra a Deus como? Com oração e súplicas e ação de graça. Qualquer sentimento de ansiedade, de pavor, de medo, de incerteza, desesperança, Paulo diz que isso tudo venha a ser conhecido diante de Deus. O que é isso? É a oração. Você ser sincero com Deus, dizer: Deus, eu estou sentindo isso, isso e isso, me ajuda. Isso é recorrer a Deus. Isso é ir até Deus com súplica e oração. Deus não quer a nossa formalidade. Deus não quer as nossas palavras bonitas. Eu vou orar. O que a gente faz? A gente abre o joelho e começa: soberano, eterno, altíssimo, maravilhoso, blá, blá, blá. E Deus não quer isso. Deus quer ouvir dos nossos lábios: Deus, meu coração está apertado, eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou entrando em um quadro terrível de amargura, de desespero, me ajuda. É nesse momento que Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações. É no momento onde a gente abre o coração para Deus e põe para fora tudo aquilo que nós estamos sentindo, porque a oração perfeita para Deus é a oração sincera. Então, se eu estou triste, eu vou para Deus dizendo: Deus, eu estou triste. Se eu não quero orar, eu vou para Deus dizendo: Deus, eu não queria orar, mas eu estou aqui porque eu entendo que eu preciso orar. Deus, eu não queria estar aqui na igreja, mas eu estou aqui porque eu entendo que o Senhor pode vir ao meu favor. Abrir o coração e mostrar tudo aquilo que está em nós. Isso é recorrer a Deus. É tudo que Deus quer, um coração aberto, de modo que Ele possa penetrar. A Bíblia vai dizer que o coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. E a contrição ela só vai vir a partir da sinceridade. Não adianta, enquanto você estiver fazendo cena diante de Deus, pode falar que Ele é soberano, poderoso, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é excelso, que Ele é eterno, que Ele é isso, que Ele é aquilo. Só que Jesus falou em relação ao povo judeu: eles me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Porque Deus Ele não deseja palavras bonitas. Vou orar, tem que achar as palavras bonitas. Não. Deus quer que a gente ore com a sinceridade do nosso coração. Fala: Deus, eu não estou bem, eu não estou legal. Eu perdi o prazer nas disciplinas básicas da vida cristã. Eu não estou conseguindo desenvolver, eu não estou conseguindo raciocinar, eu não estou legal. Aí de repente, lá no seu quarto, as lágrimas vão começar a rolar. Aquela lágrima quente da sinceridade, do desespero da alma, vai começar a rolar. E essa paz que Paulo lhe diz aqui, essa paz que vem de Deus, que excede o entendimento, ela começa a alcançar o nosso coração. E aquele cenário de tristeza e aflição começa a dar lugar a um cenário de alegria. Deus se revelou, a paz de Deus me visitou, o Senhor está agindo. E qual é a porta de entrada? Uma oração sincera. Colocar tudo aquilo que nós estamos sentindo diante dele. Tudo que Deus Ele quer ouvir de nós é o que de fato nós estamos sentindo. Deus Ele está lá nos ouvindo, e nós estamos jogando palavras ao vento. Ele está esperando qual é o momento que Ele vai ser sincero e vai dizer realmente o que Ele está sentindo, para eu poder intervir. Porque existem pessoas que elas querem ajuda, só que quando ela vai conversar com você, você sabe que aquela pessoa que você está ali conversando não é de fato a pessoa. Ela quer transmitir uma imagem,
ela quer mostrar uma coisa que não é real, então fica difícil você ajudar, enquanto ela não for de fato ela mesma. Com Deus não é diferente. Enquanto nós estamos maquiando os nossos sentimentos a fim de mostrarmos uma espiritualidade que não existe, Deus ele está lá, de braços cruzados, esperando. Qual é o momento que Ele vai me tratar como amigo? Qual é o momento que Ele vai entender que eu tenho a solução para o desespero da sua alma? O salmista, ele conversa com a sua própria alma, ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Aí ele vai chegar com a resposta dizendo para a própria alma: espera em Deus.